E se eu te dissesse que o homem mais fiel que você conhece traiu tudo aquilo em que acreditava? E se eu te contasse que o discípulo mais corajoso de Jesus negou conhecê-lo não uma, não duas, mas 3 vezes na mesma noite? Esta é a história de Pedro. O pescador que largou tudo para seguir Cristo, o homem que andou sobre as águas, o líder dos apóstolos, o mesmo que disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mas naquela noite, a noite mais sombria da história, Pedro fez algo que o perseguiria pelo resto da vida. Porém, o que aconteceu depois dessa traição é o que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias falhas. Fique até o final, porque a reviravolta dessa história vai te arrepiar. Esta é a história real, de como o maior fracasso de um homem se tornou sua maior lição de fé. Bem-vindo a Blindados pela Luz. Jerusalém. Ano 33 d.C. A cidade está em ebulição. Jesus, de Nazaré, o profeta que realizou milagres impossíveis, que ressuscitou mortos, que desafiou os poderosos, está prestes a ser preso. E Pedro está ao seu lado. Como sempre, Pedro não é qualquer discípulo. Ele é o discípulo, o líder, o mais ousado, o que sempre fala primeiro, age primeiro, arrisca primeiro. Foi Pedro quem deixou suas redes de pesca sem pensar 2 vezes. Foi Pedro quem teve coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Foi Pedro quem confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi Pedro quem olhou Jesus nos olhos e declarou com toda a convicção: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus conhecia o coração humano melhor que ninguém. E ele respondeu algo que congelou o sangue de Pedro. Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Pedro ficou furioso. Jamais, Senhor. Mesmo que todos te abandonem. Eu nunca. Ele realmente acreditava nisso. Mas a noite estava apenas começando. Jardim do Getsemane. Meia-noite. Soldados romanos chegam com tochas e espadas. É uma emboscada. Judas, um dos 12, os guia até Jesus. E Pedro não hesita. Ele saca sua espada e parte para cima dos soldados. Atinge Malco, servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha. Eu vou lutar por você, mestre. Mas Jesus cura a orelha do homem e diz a Pedro: guarda tua espada. Achas que não posso pedir ao Pai e ele me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos? E então, Jesus se entrega. Os soldados o prendem. A multidão o arrasta. Os discípulos correm, todos fogem, menos Pedro. Pedro segue de longe, escondido nas sombras. Ele não consegue abandonar seu mestre. Ele precisa ver o que vai acontecer, precisa estar perto. Mas ele não faz ideia do que está prestes a fazer. Pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote. Frio, escuro, uma fogueira acesa no centro do pátio ilumina os rostos das pessoas reunidas. Pedro se aproxima, tenta se misturar. Senta-se perto do fogo para se aquecer. Mas então, uma serva o reconhece. Você também estava com aquele nazareno, Jesus. Todos olham para Pedro. O coração dele dispara. Pânico, terror, todos os olhos sobre ele. E Pedro abre a boca e diz, voz trêmula, desesperada: mulher, eu não o conheço. Primeira negação. Pedro se afasta. Suor frio. O que eu acabei de fazer? Mas ele tenta se acalmar. Foi só uma vez. Ninguém mais vai me reconhecer. Ele está errado. Outra pessoa o aponta. Este também estava com ele. Agora é um homem. A voz é mais forte, mais ameaçadora. Pedro sente o perigo. Se ele for identificado como seguidor de Jesus, ele pode ser preso também, torturado, morto. E pela segunda vez, Pedro nega. Voz mais forte, mais convincente. Homem, eu não sou. Segunda negação. Cerca de 1 hora se passa. Pedro está tremendo. Não é de frio. É de medo. É de vergonha. Mas então, o pior acontece. Um parente de Malco, o homem que Pedro feriu, o reconhece.
Não te vi eu no jardim com ele? Certamente este também estava com ele, pois é Galileu. Agora Pedro está encurralado, e ele não apenas nega, ele jura. Homem, não sei do que falas. Eu não conheço esse homem. Eco, distante. Naquele exato momento, o galo canta. Terceira negação. E então, acontece algo que destroça Pedro por completo. Começa Jesus, que está sendo levado por guardas pelo pátio naquele momento. Vira-se e olha diretamente para Pedro. Não há raiva naquele olhar. Não há acusação. Apenas tristeza. E naquele momento, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. Pedro sai correndo do pátio. Ele cai de joelhos em um beco escuro. E chora. Não chora por medo de punição. Chora porque traiu o único homem que realmente acreditou nele. O homem que o chamou para ser pescador de homens. O homem que disse que ele era uma rocha. E ele negou 3 vezes. Pedro chora amargamente a noite toda. Nas horas seguintes, Jesus é condenado, chicoteado, humilhado, coroado com espinhos e crucificado. Pedro não está lá. Ele não tem coragem de olhar para Jesus novamente. A culpa é insuportável. Como eu pude fazer isso? Como eu pude negar meu Senhor? Enquanto Jesus morre na cruz. Pedro se esconde. Esconde-se da vergonha, da dor, de si mesmo. E quando Jesus morre, Pedro tem certeza de uma coisa: ele jamais será perdoado. Sua traição é imperdoável. Ele perdeu tudo. Ou será que não? 3 dias depois, Jesus ressuscita. E a primeira coisa que o anjo diz às mulheres no túmulo vazio é: vão e digam aos discípulos e a Pedro que Jesus irá adiante de vocês. Por que o anjo mencionou Pedro especificamente? Porque Jesus sabia que Pedro precisava ouvir isso. Precisava saber que ainda havia esperança, que ainda havia um lugar para ele. Dias depois, Pedro está pescando. Ele voltou para sua vida antiga. Desistiu do chamado. Não sou digno, mas então, Jesus aparece na praia e faz uma fogueira. Exatamente como aquela onde Pedro o negou, e ao redor daquela fogueira, Jesus restaura Pedro. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus não o rejeita, não o condena, não o descarta. Pelo contrário, Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Jesus está dando a Pedro uma nova missão, uma nova chance, uma restauração completa. E sabe o que Pedro faz com essa segunda chance? No dia de Pentecostes, apenas 50 dias depois, Pedro se levanta diante de milhares de pessoas em Jerusalém, as mesmas pessoas que gritaram: crucifica-o, e prega o evangelho com coragem inabalável. 3.000 pessoas se convertem naquele dia. O homem que negou Jesus 3 vezes por medo de uma serva. Agora prega Cristo diante de multidões. O homem que fugiu com vergonha. Agora lidera a igreja com autoridade. E anos depois, quando finalmente chega sua hora de morrer, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O fracasso de Pedro não foi o fim da história. Foi apenas o começo de sua verdadeira jornada. Talvez você esteja ouvindo essa história agora e se identifique com Pedro. Talvez você também já negou sua fé. Talvez você já traiu seus princípios. Talvez você já decepcionou quem mais ama. E talvez você ache que não há mais volta. Mas a história de Pedro nos ensina algo poderoso. Suas falhas não definem seu futuro. Deus não te descarta por causa dos seus erros. Ele te restaura. Ele te renova. Ele te dá uma nova missão. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o perdoou 3 vezes e transformou o maior covarde no maior líder da igreja primitiva. Não importa quantas vezes você caiu, não importa o quão longe você se afastou, não importa o quão pesada é sua culpa, Jesus ainda olha para você, não com condenação, mas com amor. E ele te pergunta: você me ama? Se sua resposta é sim,
Então levante-se. Jesus tem uma missão para você. Esta foi a história de Pedro, mas pode ser a sua história de restauração também. Fique blindado. Pela luz de Cristo, música gospel instrumental crescente. Toca música Blindados. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário com restaurado aqui embaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias que fortalecem sua fé. E compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há esperança. Até a próxima. Fique na luz.